amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Como é que está todo mundo aí? Todo mundo tranquilo? Na paz de Deus? Eu quero trazer uma mensagem para vocês nesse dia, mas antes eu vou fazer uma pergunta, tá? E a pergunta é essa. Eu já tive essas perguntas na minha mente, hoje em dia eu não tenho mais, mas imagine você, está aqui parado lá pensando, puxa vida, pensando, meditando sobre as coisas de Deus, aí eu vou pensando sobre a Arca de Noé. Será que cabiam tantos bichos naquela arca? Que tamanho era essa arca? Será que era grande o suficiente para que coubesse todos aqueles animais realmente? Dúvidas, né? Dúvidas. Essas dúvidas são da carne. A gente não acredita assim em certas coisas, a gente dá aquele medo, aquela dúvida, mas aí tem resposta para tudo isso. Já viu aquela pergunta? Davi matou Golias com uma pedra? Paulo foi até o terceiro céu, viu coisas que não era lícito nem a ele falar sobre elas, de tão grande, tão extraordinárias. Ele falou, não posso falar, não posso falar sobre essas coisas. Então o que acontece? Muitas pessoas têm essas dúvidas, muitas não têm coragem de falar que já tiveram essas dúvidas, né? Aí quando a coisa na Bíblia caminha por um lado que a gente não consegue compreender, o que a Bíblia fala pra gente? Nós vamos ler aqui em algumas partes que vai nos ajudar muito. Vamos aqui primeiro eu anotei aqui, ó, Eclesiastes 8:17. Olha o que está escrito. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar. A obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para as buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá alcançar. Então, por mais que a gente pense, a gente não vai chegar a lugar algum. Sabe por quê? Mistério de Deus, coisas que Deus tem para Ele. Algumas coisas são tão grandiosas que Jesus falou. Algumas coisas competem nem ao Filho, mas ao Pai. A hora nem eu sei, mas o Pai sabe. Pensem bem, nós humildes seres humanos, fadados a morrer aí com 80 anos, se viver muito que eu estou falando, né? Idade máxima. Se tiver muita saúde mesmo, 90, né? Tem gente, aí você vai falar, eu conheço gente de 92, de 100, pode ser, vamos por 120 então. Nós vamos morrer, nós somos apenas pó. Ainda mais se nós estivermos em Cristo Jesus. Aí nós vamos falar com você, nós somos menos do que pó, né? Somos nada. Somos fadados à condenação eterna. Somente existe vida, existe esperança, somos mais que vencedores se for em Cristo Jesus, né? Então nós já vimos aqui que não adianta batalhar com certas coisas, certos pensamentos, certas dúvidas a respeito de Maria, né? Nós sabemos de Maria o seguinte, Jesus nasceu de Maria e José não a conheceu, não teve relações com ela, até que, está escrito, que alguém duvidar, lê aí em Mateus, comecinho, até que ela teve o filho, que foi Jesus, que foi o primeiro, até que ele nascesse e tudo, ele não teve contato com ela, mas depois disso teve filhos. Jesus foi o primogênito dela, o primeiro de outros, né? Então tem gente que tem tanta dúvida e às vezes passa, quando a gente tem muita dúvida a respeito das coisas de Deus, a gente passa a correr um sério risco de perder a nossa fé. Então a palavra diz muito mais para nós, quer ver? Aqui em Salmo 90, no 2, olha o que está escrito. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes de tudo, Deus já era Deus. Porque tem gente que fica, e antes de Deus? Se Deus fez isso, fez aquilo, fez a terra, fez as estrelas, mas e antes? E lá atrás? Como é que era lá atrás? E antes? Não tinha estrela, não tinha nada? Como é que era? O que aconteceu?
Tá certo, disse que pairava sobre as águas, era tudo escuro, mas e antes, como é que foi? Como é que ele surgiu? Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim, e Deus não tem explicação. Para quase tudo nessa terra, quase tudo tem explicação, mas para Deus não se explica. Em Deus se acredita, em Deus se tem fé, em Deus se vive e em Deus se mora. Né? Como se isso tudo fosse pouco, nós podemos vir aqui ainda, ó, aqui em Romanos 12:3. Olha o que está escrito em Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só isso aqui já encerra essas dúvidas na mente da gente com relação à existência de Deus, com relação às coisas de Deus que são um mistério, né? Os milagres a gente acredita, Jesus, ainda tem algumas partes, mas tem algumas partes que não dá para mim. Então ela não tem que dar para você, você tem que acreditar. Somente isso, né? Ainda temos mais aqui em Romanos 7:25. Vamos ver o que é? Romanos 7:25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Com entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, eu sirvo a quem? A lei do pecado. Por isso que fala, quem vive pelo Espírito é Espírito, quem vive da carne é carne. E nós que cremos em Deus vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Que aquele que vive segundo a carne, infeliz é. Sabe por quê? Porque a carne é passageira. Mas aquele que vive sobre o Espírito, em fé, amor e esperança, ele vive para sempre. As coisas de Deus são simples quando a gente lê e busca, e uma coisa encaixa na outra e tudo dá certo, o Espírito Santo vem e faz a obra, tudo fica bem. Cabe ao homem saber aquilo que foi dado a ele na medida da fé por Deus. Deus deu a fé. Acredite naquilo que está ao seu alcance. É quando, igual falou que na outra passagem que eu li em Eclesiastes, se você pensar muito e ficar encucando com coisas que não deve, o que vai acontecer? Você vai perder a fé. E você vai se perder no caminho. E quem sai do caminho sai da vida. O caminho é estreito. Se você desviar para a esquerda, você sai. Desviar para a direita, você sai. Mas se você andar em frente, no caminho, você chegará ao céu. E lá te serão reveladas coisas maravilhosas por toda a eternidade. Você vai conhecer Deus para sempre. Você vai conhecer Deus, chegou lá, acabou. Ah, era isso aqui que era o céu. Ah, tá, então agora não tem mais nada. Não, você vai conhecer Deus eternamente. Porque Deus, Ele não se esgota, Ele não acaba. Tranquilo? Esta é a palavra que eu trouxe para vocês. Não tenha dúvida sobre a Bíblia. A Bíblia explica-se a si mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus. Creia somente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje o vídeo vai ser mais curto, eu consegui, hein? Louvado seja o santo nome do Senhor. Para você que ficou até aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo. Beijão para vocês. Hoje eu não vou louvar não, porque vai ficar grande. A paz, irmãos.